bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, porque com essa história da quarentena, nós ficamos afastados, nós estamos sem nossas aulas. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer um vídeo para dar uma orientação para vocês de algum dos temas que nós estamos vendo no dia a dia, nessa aula remoto que vocês estão tendo. Então, eu vou passar um pouquinho hoje para vocês de progressão geométrica, tá? Então, vamos lá, ó. Progressão geométrica. Normalmente, nós costumamos chamar a progressão geométrica de PG. Tá? O que é a progressão geométrica? É uma sequência. É uma sequência, só que no lugar de eu somar ou subtrair valores da razão, que era o que a gente fazia com a PA, nós vamos agora estar ou multiplicando ou dividindo. Eu vou passar dois exemplos para vocês observarem, dois exemplos de PG, tá bom? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui duas sequências numéricas, tá? Não sei se está melhor para vocês enxergarem. Será que tá ruim para vocês verem ou não? Eu acho que melhorou a imagem, né, pessoal? Porque eu também não estava conseguindo ler o que eu estava colocando aí para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma sequência numérica, aqui outra sequência numérica. Se vocês observarem essa sequência aqui, os valores estão aumentando. Se estão aumentando, ela é uma sequência crescente. Essa daqui está diminuindo os valores, decrescente. Aí, o que nós podemos observar nessa sequência aqui? Se eu parar para observar o que acontece com os valores, se eu ficar analisando, eu vou perceber que eu sempre estou multiplicando por 3, porque 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54. Essa situação de eu estar sempre multiplicando por 3, essa sequência ela vai aumentando. Cada vez que eu multiplico por 3, eu digo que isso é a minha razão, que eu represento pela letra Q. Q é a minha razão. E qual que é a minha razão? Eu estou sempre multiplicando por 3. Agora, outra situação. Se eu parar para observar essa segunda, ele está diminuindo. E está sempre sendo a metade. Se é a metade, eu estou sempre dividindo por 2. 200 dividido por 2, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. Então, novamente, eu tenho um Q aqui também, que é a minha razão, no qual eu estou dividindo por 2. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês a fórmula geral da minha PG, tá? Só que antes de eu apresentar, agora que eu estou apresentando ela, vamos descobrir quem é quem aqui, para na hora que nós formos montar o exercício, nós não ficarmos tanto em dúvida quanto ao que nós vamos fazer. A N é o valor do meu último termo. A1 é o valor do meu primeiro termo. Que, como nós já vimos na outra explicação que eu fiz agora há pouco, é a razão.
N é a minha quantidade de termos, tá? Então, assim, essa é a minha fórmula geral que eu vou estar usando. E essa é a definição de quem é cada um deles na hora que eu for montar o meu exercício. Tranquilo? Agora vamos passar para os exemplos. Vamos lá, então. Nosso primeiro exemplo. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Determinar o quinto termo da sequência. 2, 4, 8. Por eu ter pedido apenas o quinto termo, se nós formos... Nós não precisamos da fórmula da PG para a gente fazer isso. Porque se nós soubermos a razão, rapidamente a gente já acha o valor. Mas eu peguei um valor mais simples só para vocês entenderem, tá? Então, relembrando, a fórmula da PG, ó. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Lembrando que isso daqui, ó, vai virar uma potência, tá? Então, essa é a minha fórmula do termo geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar cada um dos itens aqui para nós podermos resolver. A N, lembrando, é o último termo. Eu não tenho o último termo que eu quero saber. Então, no lugar dele, eu vou colocar uma interrogação, porque eu não tenho. A1, o primeiro valor da sequência, ó. O 2, Q é a minha razão. O que eu percebo aqui? Eu percebo que está multiplicando de 2 por 2. Agora, vamos supor, eu não soubesse isso, eu não conseguisse identificar. O que eu sempre vou fazer? Vou fazer sempre o segundo dividido pelo primeiro. É a mesma coisa que eu pegar 4 e dividir por 2. Eu vou ter 2. Se eu pegar 8 e dividir por 4, eu também vou ter 2. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. E N é a quantidade de termos. Se está pedindo o quinto termo, significa que nessa PG eu tenho 5 termos, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou trocar essas incógnitas, tá? Pelos valores que elas representam. A N eu não tenho. Ou eu posso chamá-lo de AN, tá? Ou eu posso chamá-lo de A5, porque é o quinto termo que eu quero saber. Eu vou deixar como A5. Mas se alguém não conseguir, quiser deixar como AN, não está errado também. A5 é igual a 1 vezes Q, que é 2, N menos 1. Aqui o expoente aparecendo, ó. 5 menos 1. Então, A5 é 2 vezes 2, 5 menos 1, 2 elevado à quarta potência. Então, A5 vai ser 2 vezes 2 elevado à quarta potência. Eu vou lembrar a potência. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Então, aqui eu tenho 2 vezes 16. Se eu tenho 2 vezes 16, eu vou ter 32. Esse é o meu quinto termo, tá? Agora, um outro exemplo. Então, vamos lá, pessoal. Nosso segundo exemplo, ó. Determinar o primeiro elemento de uma PG, com 6 elementos, onde a razão é 3 e o último elemento é 1701. Então, primeiro de tudo, vamos relembrar a fórmula geral da PG, ó. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Novamente, eu vou fazer aquele passo a passo. Vou pôr quem é quem aqui para depois nós montarmos a conta. Então, eu tenho que ter
o AN, o A1, o Q e o N. Determinar o primeiro elemento. Se é o primeiro, eu não tenho o A1. Correto? Então, vamos lá. Determinar o primeiro elemento de uma PG com 6 elementos. Então, é uma PG que tem 6 elementos. Então, a quantidade de termos dela vai ser o quê? 6, que é o N. Onde a razão é 3. Então, o meu Q é 3. E o último termo, 1701. 1701. O que eu vou fazer agora? Trocar esses valores, as incógnitas nos valores. Então, eu vou ter 1701 é igual a 1, que eu não tenho, que aqui eu não quero descobrir, vezes o Q, que é 3, elevado a 6 menos 1. Primeiro de tudo, resolver a potenciação aqui. Então, 1701 é igual a 1 vezes 3 elevado a 6 menos 1, 5. Agora, o que eu tenho que fazer? Resolver a potenciação. Vamos fazer aqui no cantinho. Ó, 3, a quinta potência, ó, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu vou estar multiplicando 5 vezes o 3, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, eu vou ter 1701 é igual a 1 vezes 243. Aqui é só usar o contrário da multiplicação. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, eu vou passar 1701 dividido por 243 é igual a 1. Efetuando essa divisão, eu chego que o A1 equivale a 7. Tudo bem por enquanto? Tranquilo? Pessoal, agora esse terceiro exemplo que eu passei aqui para vocês é mais um exemplo assim de uma situação que se eu estivesse trabalhando. Vamos supor que eu comecei a trabalhar para uma madeireira aí. E nós estamos trabalhando com montar pilhas e pilhas de tábuas, tá? Só que o meu patrão chegou em mim e falou o seguinte: eu quero que vocês montem, que você monte da seguinte maneira. Na minha primeira pilha, eu vou ter uma tábua. Na minha segunda pilha, eu vou ter 2 tábuas. Na minha terceira pilha, eu vou ter 4 tábuas. E na minha quarta pilha, 8 tábuas. E aí ele pediu para eu ir fazendo. E eu fui fazendo, me distraí. E esqueci de contar quantos que eu estava pondo. Aí chega ele e fala assim para mim: viu, deixa eu te perguntar, quantas tábuas você colocou quando você chegou na 12ª pilha? E aí? O que eu vou fazer? Eu vou ter que responder para ele isso daí. Então, vamos lá. Se eu parar para analisar isso daqui, ó, eu vou ter na primeira pilha uma tábua. Na segunda pilha, 2 tábuas. Na terceira pilha, 4 tábuas. Na quarta pilha, 8. Eu quero saber quando eu tiver com 12 pilhas, tá? Olhando isso daí, nada mais é do que uma progressão geométrica. Então, vamos lá, ó. A N é igual a 1 vezes Q, N menos 1. A N, o último valor, eu não tenho. A 1, o primeiro valor, eu tenho, é uma tábua. O que está acontecendo? Tá sempre, é a mesma coisa que eu fizer, 2 dividido por 1. Ou seja,
Tá aumentando, dobrando a quantidade, certo? E N é a quantidade de pilhas que eu quero saber, que no caso são 12. Então, eu vou fazer AN é igual a 1 vezes Q, N menos 1, 12 menos 1. A N vai ser 1 vezes 2 elevado a 11. O que é esse 2 elevado a 11? Eu vou fazer 2 vezes 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 2. Eu vou fazer 11 vezes esse valor. Se eu fizer esse valor, eu vou ter que a N é 1 vezes 2048, ou seja, a N 2048. Então, na 12ª pilha de tábuas, eu tenho 2048 tábuas. Tudo bem? Vamos lá, mais um exemplo, ó. Insira 4 meios geométricos entre 3 e 96. Então, se eu parar para analisar, 3 é o meu primeiro valor, que é o meu A1. 96 é meu último valor, que é o AN. Só que tá pedindo para eu inserir 4 meios, ou seja, eu colocar 4 números nesse intervalo aqui. Então, eu vou pôr 1, 2, 3 e 4, tá? A partir daí, eu também resolvo a minha progressão. Relembrando, a N é igual a 1 vezes Q, N menos 1. A N, eu tenho a N, 96. A 1, eu tenho 3. Que é a minha razão, eu não tenho. Agora, a N, eu sei quantos números eu tenho. Eu tenho esses 4 que eu quero saber e mais o primeiro e o último. Então, na realidade, eu tenho 6 números. Então, vamos lá, vamos montar. A N é 96, então 96 é igual a 1, que é 3, vezes o Q, que eu não tenho, 6 menos 1. Então, eu vou ter 96 é igual a 3 vezes Q elevado à quinta. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 3 dividindo. 96 dividido por 3 é igual a Q elevado à quinta potência. Se eu pegar 96 e dividir por 3, eu vou ter 32. 32 é igual a Q elevado à quinta potência. A partir daqui, o que eu faço? Eu pego o meu 32 e vou fatorá-lo. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 32, eu vou dividir por 2, vai dar 16. Eu vou dividir por 2, vai dar 8. Eu vou dividir por 2, vai dar 4. Eu vou dividir por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Quantas vezes o 2 está aparecendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 à quinta potência. Então, eu venho aqui e troco. No lugar de 32, eu vou pôr 2 à quinta potência é igual a Q à quinta potência. Simplifico, simplifico. Então, Q, que é a minha razão, é igual a 2. Tudo bem até aí? Agora, o que acontece? Terminei o exercício? Não. Para eu terminar esse exercício, eu tenho que completar, tá? Então, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 vezes 2,
24 vezes 2, 48, desculpa, vezes 2, 96. Então, a minha resposta são os valores completos, tá? Mais um último exemplo e acabou nossa explicação. Vamos lá. Nosso quinto e último exemplo, tá? Comprei uma moto e vou pagá-la em 7 prestações crescentes, de modo que a primeira prestação seja R$100 e que cada uma das seguintes seja o dobro da anterior. Pergunta-se: quanto que eu vou pagar? Qual vai ser o valor da minha 7ª prestação? E no total, qual o valor da minha moto? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos concentrar só nessa daqui, tá? Vamos descobrir qual o valor da 7ª prestação. Então, utilizando a fórmula geral, que é AN igual a 1 vezes QN menos 1. AN é o último valor das prestações, ele eu não sei. A1 é o meu primeiro valor que eu vou pagar R$100. Qual é a razão? Se está falando aqui, a palavrinha-chave que está aqui, ó, e cada uma das seguintes seja o dobro da anterior, dobro vezes 2. E quantas parcelas eu tenho? 7 parcelas, tá? Então, trocando isso na fórmula, AN, eu não tenho AN. Então, eu vou chamá-lo de A7, A7, tá? A1, 100, vezes Q, que é 2. N, 7 menos 1. Então, A7 vai ser 100 vezes 2 elevada à 6ª potência. A7 vai ser 100 vezes... Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes esse valor, tá? Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, 100 vezes 64. Na última parcela, eu vou pagar 6.400, tá? Então, eu sei que eu vou começar pagando. A minha primeira parcela é R$100. Aí eu tenho outras parcelas, sendo que a 7ª parcela eu vou pagar R$6.400. Isso é o valor das parcelas. Aí vem um outro item que ainda nós não vimos, que é o valor total. Como que eu faço para calcular o valor total? Para eu calcular o valor total, eu tenho que fazer um cálculo que eu chamo de soma dos termos de uma PG. Eu vou passar a fórmula aqui para vocês verem como que eu faço. Tudo bem? Teria um outro passo também. Se eu sei que a ração é de 2 em 2, eu posso pegar todos os valores, eu poderia transformar assim, ó, 100, 100 vezes 2, 200, 200 vezes 2, 400, 400 vezes 2, 800, 800 vezes 2, 1.600, 1.600 vezes 2, 3.200, 3.200 vezes 2, 6.400. O valor da minha moto é 100 mais 200, mais 400, mais 800, mais 1.600, mais 3.200, mais 6.400. Isso é um jeito de se fazer. Posso fazer assim? Também posso. Mas eu vou passar para vocês a fórmula da soma, tá? Só um minuto que eu já vou passar. Passando a fórmula para vocês da soma, essa é a fórmula da soma de uma PG que nós chamamos de finita. Finita tem começo e tem fim. O que eu vou precisar ter para soma? Esse N soma. Eu preciso ter o primeiro termo, eu preciso ter a razão e eu preciso ter a quantidade de termos. E isso nós temos, tá? Então, vamos lá.
SE é igual a 1. Quem é o A1? O meu 100. Vezes, abro parênteses. Que é a minha razão. Minha razão está sendo de 2 em 2. Quantas parcelas eu quero? 7. Subtraído de 1. E no denominador, eu vou fazer 2 menos 1. Então, a minha soma é 100 vezes 2 elevado à sétima potência, eu vou fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 7 vezes. Se eu fizer, eu vou ter o valor de 128 menos 1. Deixa eu arrumar esse 1 aqui que tá feio. Dividido por 2 menos 1, que é 1. Então, eu vou ter a soma 100 vezes 128 menos 1 dá 127. Tudo isso dividido por 1, que eu não precisaria nem fazer. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter o valor de 12.700. Tá? Ou eu posso fazer usando essa fórmula da soma, ou eu poderia fazer utilizando esses valores aqui, ó. Tá? Eu faria 100 mais 200 mais 400 mais 800 1.600 3.200 3.400. Então, analisando esse exercício aqui, eu quero comprar uma moto. O primeiro valorzinho aí que eu paguei dela foi R$100. Depois eu percebi que os valores foram aumentando, tá? O último valor que ela foi dividida em 7 vezes, eu paguei 7.400. Agora, quanto que me custou essa moto, tá? R$12.700. Espero que tenham gostado, que eu possa ter esclarecido as dúvidas e até a próxima, tá bom, pessoal? Obrigada!